Olá a todos, sejam bem-vindos a esta nova aula de Literatura e Cultura Portuguesa do século XX e XXI. Nesta aula, o que nós vamos fazer é falar sobre o autor mais importante desta parte da matéria, que vai ser Fernando Pessoa. Como vocês sabem, durante a semana passada já começámos a falar sobre este autor e já começamos a ver quais eram as suas características formais e as suas características estilísticas. No entanto, nós temos de conhecer um bocadinho quem foi este autor. Para começarmos, podemos dizer que Pessoa foi um autor português, nascido no ano 1888 é que morreu em 1935 na cidade de Lisboa. Isto quer dizer que nasceu no mesmo sítio onde morreu. Porque ela teve uma história de viagens. Ela teve uma história onde ele mudava-se a diferentes sítios por motivos pessoais e por motivos familiares. Esta, esta sua característica de não estar num sítio, num lugar fixo durante muito tempo, marcou não somente a sua vida, mas também a sua obra. Continuando um bocadinho com a história de Fernando Pessoa, nós podemos ver o que nos estávamos a dizer. Isto é que à idade de 7 anos, Pessoa muda-se com a sua família à cidade de Durban. Isto é África do Sul. Isto tem uma importância bastante grande, dado que este autor foi educado inteiramente em inglês. Este facto de ser educado em inglês tem muitas repercussões na sua obra. De facto, alguns dos seus poemas estão escritos em inglês. Então, é importante conhecer este aspecto da obra de Pessoa para compreender porque podemos dizer que ele foi um autor, um escritor que falava duas línguas, que escrevia em duas línguas. Este autor, como já vimos na semana passada, quando começamos a conhecer o saudosismo, este autor foi parte de diferentes revistas literárias. Como nós já vimos, como nós já estudamos há algumas semanas, este autor começa a escrever para a revista A Águia, de Teixeira de Pascoais, o da qual fazia parte Teixeira de Pascoais. É nos inícios desta revista, ela está muito de acordo com as ideias ultranacionalistas. O que vai acontecer é que a pessoa vai afastar-se lentamente daqueles ideais nacionalistas. Mesmo assim, nós podemos ver neste autor um grande sentimento nacionalista numa parte da sua obra. Como podemos ver nesta imagem, o autor foi parte de revistas literárias nacionalistas, mas também queria entrar nas vanguardas europeias da época. Ela não se contentava somente com escrever nas revistas literárias, mas ela queria também entrar nestas vanguardas europeias. É preciso lembrar que a principal crítica que ela, com outros autores, faziam ao saudosismo era que era uma escola literária que somente podia ficar em Portugal e que não podia ir além das fronteiras de Portugal porque seria um movimento que não seria compreendido. Então, é por esse motivo que Fernando Pessoa começou a afastar-se dessas ideias desta revista, mas sobretudo destas ideias ultranacionalistas.
Quando falamos da obra de Pessoa, podemos falar da sua obra ortónima e a sua obra heterónima. Nós vemos uma pessoa que tem como diferentes máscaras, que tem como diferentes rostos. O que é que isto quer dizer? Bem, quando falamos de poesia ortónima e heterónima, vamos falar do facto que, na sua obra literária, o Fernando Pessoa foi ela mesmo e também foi outras pessoas. Ela escreveu como Fernando Pessoa, mas ela escreveu também como outras pessoas. Então, quando falamos de pseudonímia, ortonímia e heteronímia, do que é que estamos a falar? Seguramente nos temos escutado muitas vezes que autores usam pseudónimos para escrever as suas obras. E, por exemplo, pode ser por motivos políticos, pode ser por motivos pessoais, pode ser por interesses próprios do autor, mas a pseudonímia é o facto de utilizar outros nomes para escrever uma obra. Quando nos falamos em ortonímia, nós estamos a falar de um autor que está a usar o seu próprio nome para escrever uma obra. Mas, então, o que é que seria a pseudonímia e a heteronímia? Qual seria a diferença entre estes dois conceitos? Bem, a heteronímia vai ser o facto de não somente mudar o nome do escritor, mas que o escritor seja diferentes pessoas ao mesmo tempo. Não é simplesmente que ele vai mudar o nome, também ele vai mudar a sua maneira de escrever, ele vai mudar a sua personalidade e vai mudar os principais aspectos da sua escrita na heteronímia. Então, é por isso que podemos dizer que existiam muitas pessoas num só pessoa. Isto é, no conceito de heteronímia, podemos dizer que Fernando Pessoa foi, podemos dizer, o rei da heteronímia. Porquê? Porque ela teve até 10 heterónimos diferentes, com diferentes personalidades e diferentes maneiras de escrever. Com este dado já podemos imaginar o gênio de Pessoa. Nesta aula nos vamos falar simplesmente de Pessoa ortónimo. Então, segundo o texto que nós temos para ler durante esta semana, a obra de Pessoa quer apresentar o vago através da expressão sutil de sensações. Na sua obra apresenta o interseccionismo. O que é que vai ser o interseccionismo? Ao falarmos de interseccionismo, nos vamos falar justamente de a combinação de diferentes aspectos, como podem ser o objetivo e o subjetivo, e o mundo interior das pessoas e o mundo exterior delas. Isto é, há uma combinação constante destes aspectos que foi muito importante na obra de Pessoa. Então, ao falarmos de classificações de pessoa ou de pessoa ortónimo, nós podemos ver que há uma pessoa lírico, é uma pessoa saudosista nacionalista. Fernando Pessoa, na sua parte lírica, ele é o poeta da saudade. Muitos autores chamam-no de poeta da saudade. O que é que isto quer dizer? Ele está todo o tempo a sentir a saudade daquelas coisas que já não existem, que já não estão com ela, que já não estão conosco na nossa sociedade. Há uma nostalgia de uma perda, de uma coisa que já não existe, que já não está.
Ela tem saudade de um mundo perdido, de um mundo fantástico da infância. Há também idealizações daquela infância ou daqueles tempos que já não estão conosco, mas ao mesmo tempo ela tem saudade daqueles momentos de felicidade que já não vão voltar. A pessoa sente uma certa nostalgia da criança que ele foi, da alegria, da ternura que ela sentia com a sua família e naquele período tão especial da sua vida. É isto que nos podemos ver neste poema, onde temos Natal, na província Neva, nos lares aconchegados, um sentimento conservo, os sentimentos passados, coração oposto ao mundo, como a família verdade, meu pensamento é profundo, estou só, é sonho saudade. É como branca de graça, a paisagem que não sei, vista de trás da vidraça, do lar que nunca terei. Se nós vemos este poema, nós vamos poder ver que o autor está a falar do Natal. Do Natal, podemos pensar na sua infância, mas ele fala deste Natal não de uma maneira alegre, mas de uma maneira melancólica. Nós podemos ver que é como branca de graça, a paisagem que não sei, vista de trás da vidraça, do lar que nunca terei. Aqui, como vemos, o autor falar de um lar que ela nunca vai ter ou que nunca vai voltar. É neste sentido que nós podemos dizer que a pessoa falava da saudade na sua obra. Isto, ou podemos dizer que isto, é uma conexão com o saudosismo, do qual ele foi parte. Na sua lírica, como já dizemos, destaca-se a infância, a solidão, o tédio, a nostalgia, entre outras sensações. Além da poesia lírica, uma das principais etapas de Pessoa foi a poesia saudosista nacionalista. Este movimento ou esta escola o que fazia era exaltar a figura de Portugal e, sobretudo, do povo português, dos portugueses. É preciso lembrar que tudo isto foi num contexto de instauração da República, é onde os diferentes autores queriam reformar culturalmente Portugal. É a partir dessas ideias do esplendor perdido de Portugal que Pessoa volta àqueles mitos coletivos, àquela exaltação das façanhas que fizeram os antigos descobridores e que quiseram instaurar um império português. Com isto vamos ver que ele escreve um livro chamado Mensagem, que justamente fala sobre esta temática. É neste poema podemos ver um trecho deste livro. Dom Sebastião, rei de Portugal, louco, sim, louco, porque quis grandeza, qual a sorte não o dá. Não coube em mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou-me o ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me tomem, com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mas que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Aqui podemos ver esse sentimento também de saudade de um Portugal que queria grandeza, mas que foi um objetivo que não foi atingido, o que foi, na verdade, perdido. Para terminarmos esta aula, vamos dizer que esta foi a primeira aula sobre Fernando Pessoa. Depois teremos outras aulas
teremos a segunda aula sobre Fernando Pessoa, onde falaremos da sua obra heterónima, não somente da obra ortónima, como temos falado hoje, mas da sua obra heterónima. Isto é tudo por hoje e vemo-nos no próximo vídeo. Até logo!